Olha, pessoal, está havendo, na minha opinião, uma alteração profunda na correlação de forças. Primeiro, a gente está indo para as ruas com muito mais força. O dia 8 de março foi uma vitória, grandes mobilizações das mulheres brasileiras. O dia 15, então, não se fala. Não foram só os militantes de esquerda que foram para as ruas. Nós conseguimos que outras pessoas se engajassem naquele movimento contra a reforma da Previdência. Eu lá no Rio mesmo, escolas particulares de classe média alta no Leblon, na Gávea, pararam. Então, é um movimento novo. Vamos ter uma nova paralisação agora no dia 31. Nós temos que jogar toda a energia nisso. Não tem nada mais importante nessa semana do que isso. E estamos preparando a greve geral para o próximo dia 28. Por outro lado, da parte deles, a gente viu o fracasso que foram as manifestações do domingo. Manifestações muito fracas. Porque, na verdade, todo aquele discurso que eles tinham contra o PT, na verdade, está se desmoralizando. Primeiro, está ficando muito claro que o golpe foi dado para retirar direito de trabalhadores. Está aí o projeto de terceirização, essa reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Agora, eu estou gravando esse vídeo aqui que eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu acho que os principais pressupostos do golpe estão ruindo. Primeiro, econômico. Eles diziam que bastava tirar Dilma, que a economia ia melhorar, porque os empresários iam retomar a confiança e iam investir. Olha, os empresários não estão investindo porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar, porque está aumentando o desemprego, porque está tendo queda do salário. E esse Temer, o que faz? Só fala de ajuste fiscal, de austeridade. No momento em que as famílias estão em crise, as empresas estão super endividadas, os estados estão quebrados. Era preciso ter a coragem de fazer o que Lula fez em 2008, 2009. Que ele ampliou o investimento público, PAC, Plano de Obras Públicas, aumentou o gasto social em 10%, é aquilo que ele sempre fala, colocar dinheiro na mão do pobre para estimular a economia, colocou a Petrobras, política de conteúdo local, os bancos públicos. Agora é o oposto. O Temer, inclusive, acabou com essa política de conteúdo local e o BNDES não serve para nada agora, devolveu os 100 bilhões ao governo federal. Então, o primeiro ponto que era da economia. Falharam, mas falharam completamente. E não tem jeito, com essa política de reforma da Previdência, eles vão agravar esse quadro. Porque essa reforma da Previdência é para tirar dinheiro da mão dos mais pobres. Estão desvinculando o salário mínimo do benefício de prestação continuada. Então o primeiro ponto aqui foi esse, a falha completa dessa estratégia para a economia. Segundo, eles queriam, e estavam com aquele discurso todo da seletividade, o PT, o ataque ao PT, e eles estão desmoralizados, é um governo desmoralizado. Eu, sinceramente, me impressiono com a irresponsabilidade dessas elites brasileiras. Porque eles conheciam que era o Temer. Essa turma, Temer, Padilha, Gedel, Eduardo Cunha, uma quadrilha. E as lideranças do PSDB também. Então aquele discurso que eles faziam contra o PT, PT como uma organização criminosa, esse discurso, sinceramente, está sendo derrotado pela prática. Eu acho que isso, em parte, explica o esvaziamento das manifestações dele. O terceiro ponto é que eles diziam o seguinte: olha, nós vamos ter uma maioria parlamentar gigantesca e essa maioria parlamentar vai fazer com que a gente aprove todas as reformas. Vocês viram a votação da terceirização. Esse projeto de terceirização é um projeto criminoso. Não trata só de terceirização para todos os setores. Ele mexe radicalmente nas relações de trabalho. Eles deram um golpe para isso, né, pessoal? Eles queriam, na verdade, era aumentar a margem de lucro deles no momento de crise, jogar tudo nas costas dos trabalhadores. Agora, naquela votação da terceirização, eles tiveram 231 votos. Não tiveram os 308 votos que são necessários para aprovar a reforma da Previdência. Eu vi agora aqui no Senado, Renan Calheiros, 9 senadores do PMDB se posicionando contra a sanção desse projeto da terceirização. O que é que eu acho que está por trás disso? Esse pessoal está percebendo, começou a perceber que quem ficar do lado do Temer até o fim não ganha a eleição de 2018. Tem uma turma que começa agora a querer se diferenciar do governo do Temer, porque é um governo muito impopular. Então eu acho que se a gente mantiver as mobilizações, a gente tem grande chance de derrotar a reforma da Previdência. E aí entre os dois últimos pontos, que eram pressupostos também para esse golpe. Eles achavam que nós não tínhamos condições de recuperar a nossa capacidade de mobilização. Estão enganados. Eu acho que a reforma da Previdência, as pessoas estão sentindo, estão fazendo conta.
A PEC do teto dos gastos era algo mais difícil de entendimento. Então nós devemos crescer nas mobilizações. E o último pressuposto, pessoal, que eles achavam que toda essa perseguição contra o Lula, da justiça e da mídia, iam imobilizar o Lula. Afinal, nos últimos 8 meses no Jornal Nacional foram 14 horas contra o presidente Lula, contra a dona Marisa, contra a sua família. Só que está acontecendo o contrário. O Lula não para de subir nas pesquisas e a gente tem visto que as pessoas num momento como esse estão vendo de forma muito clara, olham para o Lula e dizem, naquele período tinha inclusão social, minha vida era melhor, minha vida estava melhorando. E agora esse governo é só retirar direitos, retirar direitos. Então eu acho sinceramente que esse crescimento do Lula nos dá uma esperança. Eu tenho defendido aqui muito que o Lula antecipe esse lançamento da candidatura dele, viaje esse país, faça o que ele sabe fazer, vender esperança, mostrar que esse país tem jeito, que esse povo nosso é um povo trabalhador, e apresente um programa para tirar o país dessa crise, para proteger os empregos. Eu encerro falando do Lula lá em Monteiro. Teve uma hora do discurso que ele disse o seguinte, olha, esses doutores que estão aí do PSDB no governo do Temer, eles sabem que o problema da reforma da Previdência você resolve com crescimento econômico, com formalização de emprego. Se eles não sabem fazer, me chamem, porque eu sei fazer, a gente já fez esse país crescer. Então é isso que a gente precisa, no momento de mediocridade dessa vida política nacional, em que esse pessoal só faz repetir isso, ajuste, ajuste, ajuste. É preciso um estadista do tamanho do Lula para devolver esperança nesse país. E eu estou convencido que ninguém segura o Lula. Eu acho que agora o fundamental, pessoal, é a gente ir para as ruas com força. Nós vamos derrotar esse golpe e nós vamos novamente fazer esse país crescer, melhorando a vida do nosso povo. Então, todas as ruas com força na próxima sexta-feira, do dia 31. O dia 31 tem que ser maior ainda do que o dia 15.